Há pouco tempo atrás, na realização da Cúpula das Américas, houve uma reaproximação expressiva, né, e a abertura de uma possibilidade dos Estados Unidos, pela primeira vez em mais de 50 anos, revogar o embargo que foi feito a Cuba após 1962. Esse episódio ele teve um conteúdo histórico tremendo, afinal seria o fim de um dos grandes marcos da realização da Guerra Fria na América, né? O conflito Estados Unidos e Cuba virou um marco dessa lógica das relações internacionais do continente americano. Então a reaproximação significaria, de certa forma, botar uma pá de cal, enterrar definitivamente esse episódio, né? E as relações entre Estados Unidos e países americanos e entre Estados Unidos e Cuba guardam um particular interesse para as provas de história, e porém não poderia ser diferente, né? A gente vai ver que existem várias possibilidades de abordagem da discussão Estados Unidos-Cuba, Estados Unidos-países americanos, e como essa relação ela vai se desenvolver ao longo não só da Guerra Fria, mas do século XIX e do século XX. Né? Nossa questão agora ela vai englobar um pouco dessa discussão aqui, beleza? Vamos dar uma olhada nela. 3 meses após assumir a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama afirmou em sua primeira Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago que inauguraria um novo capítulo nas relações entre seu país e a América Latina. 6 anos depois, encerrada no sábado a primeira edição da cúpula com a presença de Cuba, no Panamá, ele parece mais próximo de cumprir o objetivo, segundo analistas e diplomatas. Eles afirmam que a reaproximação entre Washington e Havana, que culminou no sábado na primeira reunião entre presidentes americanos e cubanos em mais de meio século, esfriou uma das principais contendas entre os Estados Unidos e as nações latino-americanas. As relações entre Estados Unidos e Cuba, letra A, são problemáticas desde a independência cubana, feita em contraposição aos interesses norte-americanos. Essa alternativa não poderia estar mais errada. Afinal, a independência cubana, oficialmente obtida em 1898, foi feita com largo apoio dos Estados Unidos. Até o final do século XIX, Cuba era uma colônia espanhola na América ainda, a última das colônias espanholas. E em 1898 ocorreu uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, conhecida como a Guerra Hispano-Americana, vencida pelos norte-americanos. Essa guerra ela culminou na assinatura de um tratado de paz que, dentre várias outras cláusulas, reconhecia a independência cubana. Então, na realidade mesmo, a independência de Cuba foi feita formalmente, repito, graças aos Estados Unidos no final do século XIX. Não quer dizer que Cuba não tivesse lutado pela sua independência ao longo do século XIX. Martí, por exemplo, foi um grande herói, uma grande figura emblemática da luta nacionalista pela independência, mas a culminância desse processo se deu apenas com o papel norte-americano e com a luta dos Estados Unidos contra a Espanha. Então, a letra A completamente errada. Vamos para B. São problemáticas pelo histórico grande de imigrantes ilegais de Cuba que seguem para os Estados Unidos. Esse histórico de imigrantes ilegais de Cuba para os Estados Unidos ele é grande, historicamente sim, beleza. A comunidade cubana nos Estados Unidos, principalmente na Flórida e naquele sul ali próximo ao território cubano, né? São um pouco menos de 200 quilômetros pelo mar entre Cuba e Flórida, então é muito próximo mesmo, geograficamente falando. Mas o problema se deu, na verdade, depois do embargo, né? Depois da Revolução Cubana, quando muita gente saiu de Cuba e foi para os Estados Unidos, que os problemas começaram, e mais especialmente nos anos 80, na verdade. Então esse histórico não é tão marcante na questão dos imigrantes cubanos, então não vai ser a raiz dos problemas, tudo bem? A C fala que estão estremecidas desde a expulsão de Cuba da OEA em 1962 e é o nosso gabarito. Após a Revolução Cubana, em 1959, o governo americano iniciou uma forte política para reverter o processo revolucionário de Cuba. Um dos argumentos era a ruptura da lógica democrática, o fato de ter se instalado um governo autoritário, mas na realidade um dos interesses americanos era evidentemente esfriar a Revolução Cubana, visto que esse processo era enxergado pela cúpula política norte-americana como um exemplo perigoso para outros países da América. Então a gente precisa afastar essa possibilidade aí de uma revolução cubana se alastrar por outros países americanos. Cuba era visto como um vetor de expansão do comunismo na América, muito embora no início a Revolução Cubana não fosse exatamente comunista. Ela vai associar-se ao comunismo mais especialmente a partir do ano de 1961.
beleza? Mas enfim, a gente tem um momento nos Estados Unidos que a ideia é conter o avanço da influência cubana, como? Acabando com a Revolução. Por trás de todo esse discurso, teve, por exemplo, o episódio do desembarque na Baía dos Porcos, na Baía de los Cochinos, em Cuba, onde a CIA apoiou um grupo de exilados da Revolução para tentar destituir o Fidel Castro do poder e acabar com a Revolução Cubana, episódio que acabou não dando certo. Na realidade, esses episódios eles foram frustrados, chegando ao ponto de Cuba pender ao lado da União Soviética como uma forma de autodefesa, inclusive, no discurso do Fidel Castro, que o Che Guevara tinha durante muito tempo, e conseguiram até convencer outros membros da Revolução depois de episódios como esse. Então a gente vai ter um cenário onde Cuba vai se aproximar da União Soviética, vai rechaçar as tentativas norte-americanas, e aí os Estados Unidos parte para outro viés, que é o quê? Diplomaticamente isolar Cuba. Em 62 lança na OEA uma discussão sobre a exclusão cubana da organização e a promoção de um embargo. O que consegue fazer? Consegue pressionar politicamente outros países e Cuba é expulsa da organização e sofre um embargo econômico que dura, como nós falamos, até os dias de hoje. Só por curiosidade, apenas 2 países não votaram favoráveis ao embargo. Apenas México e Brasil se abstiveram de votar. Nesse caso, não votaram favoráveis, não foram votos junto aos Estados Unidos, o que demonstra uma postura mais autônoma desses países. Cabe lembrar que o Brasil, na época, inclusive, praticava sua política externa independente, uma política mais alijada, uma política mais alheia aos interesses americanos no continente, aqui no continente americano e na lógica global também. Então a gente tem um cenário onde o C vai ser o nosso gabarito, porque isso vai causar um grande estremecimento em relações entre Cuba e Estados Unidos, que historicamente eram boas. Até a Revolução Cubana, as relações entre Cuba e norte-americanos eram excelentes. Depois da Revolução Cubana que o negócio começa a pegar fogo. A letra D fala que foram cooperativas na Guerra Fria quando Cuba era adversária da União Soviética na América. É o contrário, Cuba era parceira da União Soviética, então as relações estavam longe de ser cooperativas. E a letra E, foram cortadas na década de 60 porque os Estados Unidos não mantinham relações com países que violavam os direitos civis. Muito embora houvesse discurso por parte dos norte-americanos, países autoritários, enfim, devem ser combatidos e tudo mais, isso não é realidade, visto que os Estados Unidos apoiou diversas ditaduras na década de 60, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia e por aí vai. Então dizer que os Estados Unidos apoiavam apenas países que respeitavam direitos civis é meio forçação de barra, visto que historicamente os Estados Unidos também apoiaram diversos regimes ditatoriais, inclusive a doutrina Mann, que era uma doutrina do secretário de Estado norte-americano, até pregava mesmo o apoio a ditaduras como forma de barrar o avanço do comunismo. Então a letra E está errada. Aliás, a gente poderia até mesmo expandir o nosso argumento e dizer que os próprios norte-americanos não respeitavam plenamente direitos civis, visto que havia em diversos estados a limitação aos direitos dos negros. Portanto, a letra E tem vários problemas aqui, tanto no âmbito externo quanto interno. Haviam políticas ambíguas de respeito aos direitos civis, ou melhor dizendo, de desrespeito aos direitos civis por parte dos Estados Unidos. Então, nosso gabarito vai ser a letra C.